Agora vocês estão me ouvindo? Ah, que ótimo. Desculpa, gente. Boa noite. Caiu, não foi por conta da conexão, mas Instagram implicou com a gente. Vou convidar o Lucas novamente, só esperar o pessoal voltar. Tivemos um problema bem técnico aqui, mas o pessoal já tá voltando e vou chamar o Lucas de novo. Lucas, você não tem muita sorte com o Instagram, não. É verdade. Estão me pesando, estão me pesando. Mesmo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, então tá bom. Mas vamos lá, Lucas. Deixa eu ver se o pessoal já tá voltando aí. A gente continuar. Você estava falando, né? Cortou, mas você estava falando da experiência de ser o primeiro técnico a levar uma equipe de futebol de 7 a alcançar o 3º lugar nas Paralimpíadas e como é ser o técnico referência da modalidade no estado. Comecei falando a questão do agradecimento, né? Falei que antes de responder a pergunta ia fazer o agradecimento à professora Cláudia Bassan e à Alina pela a oportunidade que me deram de não somente de vivenciar a modalidade de futebol de 7, mas também as modalidades paradesportivas e paralímpicas. O evento das Paralimpíadas Escolares é um evento que, na minha opinião, todas as pessoas que trabalham com paradesporto deveriam vivenciar pelo menos uma vez na vida. É bastante gratificante, tanto de crescimento pessoal como crescimento profissional. É algo bastante qualificador para o trabalho que você realiza no seu dia a dia com treinamento com as pessoas com deficiência. E a conquista da medalha até o atual momento do futebol de 7 no estado de Minas Gerais é a única medalha que o estado tem, né? Que foi a medalha de bronze conquistada em 2017. E tem até uma história boa desse evento. Nós levamos 9 atletas. Eu conhecia pessoalmente 5 atletas e quatro atletas eu não conhecia pessoalmente. E um dos atletas era um dos 3 atletas de Itabira. Eu conhecia 2 atletas de Itabira e esse terceiro eu não o conhecia pessoalmente. E os 2 atletas passou a forma como eu trabalhava para ele, a forma como se caiu de novo não, né? Não, caiu não. É que você travou aí. Não, eu só fiquei quieta mesmo. Passou a forma como era o trabalho, como eram as questões táticas que eu fazia na cobrança, porque ele era acostumado com o treinador de Itabira, que foi até o meu auxiliar técnico nas Paralimpíadas de 2017, de ele atuar de forma defensiva e fazer marcações individuais. E eu não gosto muito das marcações individuais. Eu acho que é um pouco desnecessária. Obviamente que em determinados jogos, determinadas situações você pode fazer, mas num contexto geral, dentro de uma competição como é as Paralimpíadas, eu não gostaria que fosse trabalhada as marcações individuais. Eu gosto mais de marcações por zona. Então eu comecei no encontro que a gente faz antes da partida para São Paulo, eu cumprimentei os 2 atletas, né, de Itabira que eu já conhecia, e eu cumprimentei esse atleta que eu não conhecia.
ele ficou meio receoso no começo, assim, meio afastado, não quis conversar muito. Aí eu fui até o meu auxiliar, que era o treinador deles em Itabira, fiz alguns levantamentos sobre a questão técnica do atleta, a questão de jogo dele, e comuniquei que eu não iríamos trabalhar com ele de forma de marcação individual. E aí ele me perguntou como que a gente iria fazer. Eu falei, ó, vamos esperar chegar em São Paulo, passar a classificação funcional e a gente vai tentar arrumar um jeito de fazer um treinamento. Foi o que aconteceu. A gente foi mais cedo, saiu do hotel, fomos para o CT para fazer a classificação funcional. Antes de passar na classificação funcional, tinha o pessoal do futebol de 5 responsável pelo campo do futebol de 5. Eu pedi a eles que se pudesse fazer um treinamento com os meninos, pelo menos de 20, 30 minutos. Aí eles autorizaram, passamos na classificação funcional. Assim que a gente saiu da classificação funcional, a gente já desceu para o campo do futebol de 5. Ali a gente fez um trabalho de reconhecimento de atletas, né? E de envolvimento de grupo, para tentar uma harmonia entre os atletas. E depois a gente fez um trabalho tático, onde eu conversei com ele um pouco individualmente e pedi para que ele fizesse algumas movimentações dentro do treino, que é o que ele teria que realizar na hora dos jogos, que ele não faria as marcações individuais que ele era acostumado a treinar e acostumado a jogar com o pessoal de Itabira, e que ele faria de uma forma diferente dentro da competição. E o auxiliar, que era o treinador, que é o treinador dele em Itabira, ficou meio receoso, achando que talvez não daria certo, mas no final os dois se surpreenderam, tanto o atleta como o auxiliar, eles se surpreenderam. O desenvolvimento do atleta foi bastante proveitoso, ele deu conta de fazer o que foi solicitado para ele fazer e não teve a necessidade de fazer as marcações individuais que ele era acostumado. Entendi. Então, foi bastante proveitoso as Paralimpíadas, tanto crescimento pessoal como profissional para mim. E, e é satisfatório quando você vê que o trabalho dá o resultado, no final você tem um resultado positivo. Entendi. Boa noite, gente. A gente está com o Lucas Rodrigues, que é o técnico de futebol de 7. A gente teve um pequeno problema e caiu a nossa conexão, mas a gente voltou agora. E, Lucas, é, como é seu técnico referência? Isso você pulou. Eu não gosto muito dessa questão de referência. Não gosto muito dessa questão de referência. Até a minha participação lá nas Paralimpíadas, o Cláudio Coelho, que é um dos responsáveis da Secretaria de Esporte para o Desporto, ele tinha uma proposta, eu acredito que ele tem a proposta ainda do técnico referência, mas eu não gosto muito dessas questões de referência. Eu acho que cada um tem seu estilo de trabalho, sua filosofia de jogo, cada um tem as suas competências. Eu tive a oportunidade e o trabalho de realizar e a gente conquistar a medalha que Minas tem, dentro do futebol de 7 até o presente momento. Esses termos, assim, eu deixo para as pessoas, eu não gosto muito dessas questões de termos, não. Tento continuar trabalhando, fazendo meu trabalho, pegando firme, pesado, que a gente tem que pegar pesado com os meninos. Então, vamos seguindo em frente. Entendi. E falando da equipe novamente, como foi a evolução também entre a equipe que ficou em sexto lugar em 2017 no Campeonato Brasileiro para a equipe que conquistou o terceiro lugar em 2019? Então, em 2017, a gente tem que lembrar que a gente não foi como a Associação Mineira para o Desporto. A gente estava no processo ainda, né, da fundação da instituição. A gente fez uma parceria com outra instituição,
para que a gente conseguisse participar do Campeonato Brasileiro de 2017. Nós tivemos nessa competição 12 atletas inscritos. Desses 12 atletas, apenas 3 já tinham participado de um campeonato brasileiro, de pelo menos um campeonato brasileiro. E a gente ainda tinha mais 5 atletas de idade escolar. Então, nós tínhamos 9 atletas que não tinham vivenciado, desses 9 ainda tinha 5 atletas que tinham idade escolar. Então o grupo ele estava com grandes dificuldades para desenvolver o jogo e para entender como é um campeonato brasileiro. Então nós sentimos muito a questão da parte, não só da parte técnica, mas também da parte psicológica. Em 2019, nós tivemos 6 atletas que já haviam vivenciado. Desses 6 que haviam vivenciado, 4 eram remanescentes da equipe de 2017. Então a gente já tinha uma estrutura de equipe melhor e mais preparada para vivenciar tanta competição no seu nível técnico como no seu nível de exigência psicológica. Antes da competição, um mês antes da competição, além dos amistosos que a gente realizou para melhorar a capacidade competitiva da equipe, a gente fez um trabalho psicológico com a equipe, mais incisivo. Fiz esse pedido que fizesse esse trabalho incisivo na parte psicológica com os atletas, para até melhorar a condição de entendimento de jogo e das questões emocionais que acontecem no jogo, tanto para esses atletas que já haviam vivenciado, como para eles darem suporte para os atletas que estavam chegando e que ainda não haviam vivenciado essa competição. E foi extremamente positivo esse trabalho psicológico, porque você estava lá, você acompanhou, a gente teve um começo meio rateante, né? Sim. A gente saiu de um 3-0, ganhando de 3-0 até os 15 minutos do segundo tempo, faltava 15 minutos para acabar o jogo, nós tomamos 3 gols que a gente não entendeu como a gente tomou, mas a partir desse momento a gente conversou após o jogo, a gente teve uma conversa, uma palestra após o jogo, que a gente entrou no eixo e o resultado foi o 3º lugar. A gente tem que comemorar, mas a gente tem que entender também que se a gente tivesse tido um pouco mais de concentração, um pouco mais de vivência de determinados atletas dentro da competição, talvez a gente deveria chegar na final e conquistar o título. Mas é o nosso objetivo, a gente vai continuar trabalhando firme, com os pés no chão e com o objetivo de conquistar o Campeonato Brasileiro da Divisão de Acesso e depois ter a oportunidade de ir para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Sim. Vamos passar rapidamente pela questão do desenvolvimento do futebol de 7 feminino, que até tentaram, né, pela Federação Internacional, um movimento para incentivar essas, né, as equipes femininas. Qual que é a sua opinião e perspectiva sobre isso? Esse tema é complicado, a gente tem alguns debates até dentro da própria instituição desse tema, né? Como eu falei numa das perguntas anteriores, uma das justificativas para o futebol de 7 não ter voltado ainda ao quadro paralímpico é que não tem o gênero feminino. Porque eles alegam que tem que haver uma equiparidade quantitativa de gêneros, de atletas dos 2 gêneros, né? Então, se o futebol de 7 entra apenas com gênero masculino, ele vai impactar no quantitativo
do desequilíbrio entre o número de atletas do gênero masculino em relação ao gênero feminino. Então, a resposta é que eles teriam que tirar ou um gênero masculino de uma outra modalidade para que se realocasse novamente o futebol de 7 no quadro paralímpico. Então, eles não vão fazer isso, pelo menos a princípio, né? Sim. Então, esse movimento, ele se dá no objetivo de tentar fomentar a modalidade de futebol de 7 no gênero feminino, para que a modalidade ela entre dentro dos princípios que o Comitê Paralímpico Internacional quer, de ter o quantitativo equilibrado entre os dois gêneros. O que Entendi. aconteceu na nossa instituição em 2017? A gente tinha a Mariana, Mariana. desculpa, a Mariana, desculpa. Ela foi como staff na delegação, ela não tinha ido como atleta. Lá em uma das reuniões do Congresso Técnico foi-se votado se ela poderia participar ou não da competição. Foi autorizado que ela participasse. E ela se tornou não só a primeira mulher do gênero feminino a disputar uma competição oficial na América Latina, como ela também foi coroada em uma das partidas com o feito de um gol, né? Ela Sim. conseguiu fazer um gol também na competição, que foi bastante comemorado, não só por ela, pelos atletas, mas também pela comissão técnica e a associação de uma forma geral. Então, é um debate. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que tem que ter, sim, o gênero feminino, mas eu vejo que tem bastante dificuldades para acontecer o gênero feminino no futebol de 7PC. A gente já tem algumas dificuldades de encontrar atletas, de captar atletas do gênero masculino. E aí, o gênero feminino, a gente tem que entender primeiro que a gente tem que encontrar uma mulher PC andante. Depois a gente tem que entender que ela tem que ser elegível para a modalidade. E terceiro, ela tem que gostar de futebol e ter o interesse em jogar, em praticar a modalidade. Então não é Sim. simplesmente encontrar mulheres PCs para praticar a modalidade. Tem todo um contexto. E com essa dificuldade que está se encontrando do futebol de 7 em relação já ao gênero feminino, essa baixa visão que o futebol tem, de 7 PC tem, eu acho que dificulta ainda mais o desenvolvimento, pelo menos aqui no Brasil, do futebol do gênero feminino. Entendi. Pessoal, a gente teve um problema técnico, por isso que a gente caiu aquela hora. A gente voltou com o Lucas para terminar. O Lucas, que é o técnico de futebol de 7. Lucas, e qual tem sido o engajamento da equipe técnica e dos atletas durante o período de isolamento? Se está acontecendo encontros virtuais? Porque na terça-feira, né, vocês já tiveram contato com os atletas, né, por meio virtual, claro. E como foi essa experiência? Eu fiz um contato com os atletas há mais ou menos um mês e meio atrás, para saber como estava o cotidiano deles, né? Como estava a rotina deles. De pensamento para treinamento, mas das atividades cotidianas de trabalho, as relações de atividades físicas dentro de casa. E posteriormente eu fiz a gravação de alguns vídeos de exercício de baixa intensidade para que eles pudessem estar realizando dentro de casa, né, em espaços reduzidos. E ontem a gente fez através da Babi e da Marina, que vai entrar daqui a pouco,
uma videoconferência com alguns atletas. É importante que os atletas tenham entendimento que a videoconferência não é para a comissão técnica, o treinamento não é da comissão técnica, a videoconferência e o treinamento são para os atletas. Esse treinamento ele vai ser baseado em preventivo, né? Para que quando tenha a possibilidade de a gente ter o retorno físico, a gente não tenha lesões dos atletas, a gente consiga reduzir a condição dos atletas em algum tipo de lesão e conseguir ter uma evolução mais rápida da condição física dos atletas. Então é importante que eles estejam participando. A videoconferência está sendo realizada no mesmo horário e no mesmo dia que os treinamentos lá no Cefet. Então é importante a participação de todos. Então a gente teve esses encontros, foi bom, mas pode melhorar, principalmente na parte dos atletas, até porque tanto a Babi, a Marina, a Aline esteve presente também rapidamente na videoconferência. Estamos trabalhando para tentar manter o mínimo de condicionamento físico para os atletas, para que quando volte com a presença física, nos treinamentos físicos, a gente esteja preparado para desenvolver da melhor maneira possível os treinamentos. Sim, a Babi até comentou aí, né, que é importante a participação, porque tem se visto muitas lesões no futebol convencional, né? Na volta agora parece que estão voltando a treinar, né? Sim, na Alemanha a gente teve alguns casos nesse retorno, um quantitativo bastante significativo. Lucas, agora a última pergunta, que foi até da Carla da Mata na última live, que foi sobre quais ações foram feitas e, né, feitas porque a gente tá parado agora, né, por conta da pandemia. Mas quais ações foram feitas pela instituição para fomentar o desenvolvimento de profissionais? E lembrar que a gente está planejando, né, a gente estava planejando o seminário, mas infelizmente a gente teve que parar, a gente ainda não sabe quando vai conseguir realizá-lo, mas fala principalmente sobre as ações que a gente fez ano passado, nos anos anteriores, para fomentar o esporte para pessoa com deficiência. Sim, a pergunta dela, até estava participando da live na semana passada. Eu vi a pergunta que ela fazia em questão de fomentar o desenvolvimento dos profissionais que atuam com o paradesporto. E o fomentar é importante a gente falar que alguns anos atrás tinha-se um entendimento de fomentar a modalidade apenas com a captação de atletas. É importante captar atleta, é extremamente importante captar atleta, mas fomentar uma modalidade não é simplesmente captar atleta. É você captar atleta, ter profissionais capacitados, você ter uma estrutura adequada, você ter materiais adequados, você ter um recurso para fazer investimento na modalidade, você ter pesquisas científicas que vão dar embasamento para o seu treinamento, para o seu desenvolvimento da modalidade. Então, fomentar uma modalidade, ele envolve muito mais do que captar um atleta. Então, a associação, ela teve, com parceria com outras instituições, até o presente momento, 3 capacitações de profissionais, fora as apresentações de modalidades. Então, foi uma capacitação da Bosch, com parceria com a PUC Minas. Foi uma Sim. capacitação lá em Governador Valadares com a Universidade Federal. E foi uma capacitação em Mariana, em parceria com a Secretaria de Esportes
do município de Mariana. E da ADEM, né, que é uma associação voltada para pessoas com deficiência na cidade de Mariana, né? Isso, correto. Teria o seminário, como você falou, né? Agora, ia Sim. acontecer agora. E por causa da pandemia não aconteceu. E também tem as palestras individuais que os colaboradores da instituição normalmente fazem em algumas faculdades, que vai no curso de fisioterapia, nos cursos de educação física, quando são convidados, eles fazem essas palestras. Então, eu acho que eu até posso falar ainda da direção como um todo, o agradecimento que nós temos aos colaboradores da instituição, os profissionais que têm extrema capacidade, que atuam em todas as modalidades. Então, a gente acredito que eu posso falar, se eu não puder falar, você me corrige. Não, pode Agradecimento falar. a todos os profissionais colaboradores da Associação Mineira do Paradesporto. Sim, a Lari está aí online, é uma que já fez muita ação. A gente também fez ações em Brumadinho, né, em parceria com o governo do estado, né, a SEDESE, né, que precisa de inclusão dos atletas e, felizmente, pelo desastre da Vale ano passado, o governo tem investido bastante, né? Foi uma ação até com o CPB, teve uma que foi até em parceria com o CTE também da UFMG. Mais alguma coisa, Lucas, que você gostaria de falar? Não, acredito que foi dito tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, possa depois entrar em contato, quiser fazer uma visita lá no Cefet, quando voltar aos treinamentos, nós estamos à disposição. Sim. Você é meio pé frio com o Instagram, Lucas. Tem que melhorar isso, porque ainda bem que no campo não tem esse problema. Então, cada um na sua área de atuação, né? Pois é, mas sua live foi muito boa, obrigada pela sua participação. Vou chamar agora a Marina para ela falar um pouquinho da experiência dela no futebol de 7. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Marina está entrando, pessoal. Vou lembrar da nossa campanha para receber contribuições, né? Para ajudar a associação a se manter nesse período. As informações de conta estão nas nossas redes sociais, no site. Qualquer coisa também é só entrar em contato com a gente. Marina, boa noite. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. A gente teve aquele probleminha lá com a conexão, mas a gente conseguiu dar um jeito aqui. Sim, estava acompanhando tudo. Pois é. Marina, você, né, começou a acompanhar os atletas do futebol de 7 no ano passado, né? Conta pra gente como tem sido você vai contar pra gente como tem sido a sua experiência no Paradesporto. A primeira pergunta é a seguinte: qual a sua trajetória como fisioterapeuta e como conheceu o Paradesporto? Então, eu me formei, né, no final de 2012 e eu brinco que, na verdade, o Paradesporto surgiu na minha vida antes da fisioterapia. Sim. Porque eu, desde pequena, assim, eu sempre acompanhei o Teleton, né, a ACD, as ações da ACD, então eu gostava muito, assim, de acompanhar pessoas com deficiência, né, de ver as evoluções que elas conseguiam. E através da ACD também eu descobri o esporte adaptado, né, o Paradesporto. E aí, ao longo eu parei um tempo, né, de atender como fisioterapeuta para cuidar da minha família, né, dos filhos, mas sempre acompanhando o Paradesporto, assim. Já tive experiência em outras modalidades também, né, além do futebol de 7, assim. E sou uma grande apaixonada pelo Paradesporto. E você vai falar mais alguma coisa? Pode ir para a próxima? Uhum.
como foi o processo para você entrar em Paradesporto, né? Ainda mais assim, para as pessoas saberem também como procurar a gente, como achar, como foi isso, e quais foram, né, são ainda as suas expectativas. Sim, eu participei, né, de um seminário que a UFMG, né, promoveu, de classificação funcional. E aí, nesse seminário, eu já conhecia de redes sociais a Babi, a Bia e a Larissa, né? E nesse seminário eu tive a oportunidade de conversar com elas. E aí eu meio que me candidatei para a Babi, que eu já conhecia a associação também por causa das redes sociais, né? Eu descobri a associação graças ao Instagram. E aí, nessa oportunidade de conversar com a Babi, eu me convidei para poder, se tinha espaço para eu poder entrar também, né? Porque eu já gostava muito do Paradesporto e eu precisava muito de uma oportunidade para poder estar mais verdadeiramente dentro mesmo. Né? Se inserir no Paradesporto, atuando, né? De verdade. E o Paradesporto é uma área pouco explorada, tanto pelos fisioterapeutas como pelos terapeutas ocupacionais. Eu incluí os terapeutas ocupacionais, porque é algo que eu sinto falta na instituição, mas a gente está sempre na luta para encontrar alguém para se juntar a nós. E assim, em termos profissionais, quais as oportunidades de atuação no desenvolvimento do Paradesporto para os profissionais nestas duas áreas, mas principalmente na sua, que é a fisioterapia? Sim, só deixar meu agradecimento especial à Babi, né, por ter me aceitado, né, meu convite de participar. A fisioterapia, assim, mesmo na faculdade, apesar da gente conhecer sobre as deficiências, né, no caso da neurologia e tudo mais, o conhecimento do Paradesporto dentro da universidade é muito superficial. Tanto que meu TCC era sobre Paradesporto e eu tive orientação só como metodologia, mas eu não tive nenhum profissional, nenhum professor que tinha experiência nisso, que apresentou alguma modalidade e tudo. Então, o trabalho foi bem superficial mesmo, como um Paradesporto como um todo. Inclusive, era como inclusão mesmo do Paradesporto, né? Para crianças em escola, né? Mas não foi exatamente o que eu queria, mas pelo menos eu consegui falar um pouco do tema que eu gostava, né? Assim. Mas hoje em dia, isso foi há 8 anos atrás, né? Então hoje em dia a gente sabe que é um pouquinho melhor. Ainda dentro da fisioterapia ainda não é muito divulgado. Ainda está muito mais só para educação física mesmo, né? Não sei como faculdade de TO, mas imagino que seja menos ainda do que na fisioterapia. Eu fiz um tempo de TO na UFMG e uma das minhas decepções é que o Paradesporto só entrou realmente como uma área de atuação ano passado, ano retrasado, e faltava informações mesmo, não tinha quase nada, eu na verdade nunca achei, isso foi uma decepção. Mas estamos sempre atrás de alguém para entrar, contatos, uma hora a gente consegue. Com certeza. Hoje em dia já é um pouquinho melhor, assim, que igual tem oportunidades, que a Babi, a Lari, elas às vezes vão em faculdades, né, falar sobre, né. A internet também ajuda um bocado, né, para poder ficar um pouquinho melhor de divulgação. Mas a gente tem um caminho ainda grande pela frente. Sim. E especificamente na modalidade de futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, como é a atuação do físio, né, da físio, antes, durante e depois dos treinos? E para os atletas, quais são os principais pontos positivos, benefícios, e nesse sentido?
Sim, dentro da modalidade, né, a gente pode atuar como é, fisioterapeuta mesmo de lesões, né, para curar lesões, como também a gente atua na prevenção dessas lesões, né, através de atividades, né, de exercícios, assim, para a gente tentar evitar que essas lesões cheguem a acontecer. E a gente pode atuar também dentro, como recovery, né, na recuperação pós o treino também, com ações, né, de recovery, como no esporte convencional mesmo, assim, a atuação é bem parecida. Só que dentro do paradesporto, as nossas ações preventivas, né, a gente leva em consideração, né, um pouco a deficiência de base, né, que a dificuldade, né, ou a diversidade motora que os atletas têm. E a gente tenta fazer um trabalho mais individualizado para a gente tentar melhorar, né, ganhar um pouco mais melhorar a mobilidade deles, assim, para melhorar o desempenho deles dentro de campo mesmo e para a vida, né? Como um todo, né? E aí disso a gente utiliza, como o Lucas bem falou, né? Tipo, cientificamente falando, a gente não tem muitos registros, né? Disso na literatura. Então a gente acaba adaptando o que a gente faz, né? E a gente pega como base o futebol convencional, né? Então, até esse ano, né, a gente tinha um projeto, né, eu e a Babi, de avaliação pré-temporada dos atletas, né, e uma implementação mais firme, né, do preventivo, e a gente ia utilizar, né, a gente até no seminário ia apresentar nosso projeto com o FIFA 11, né, que é um programa de prevenção feito pela FIFA, né, para o futebol convencional, mas que a gente sabe que outras modalidades até convencionais também utilizam, e a gente ia implementar ele com as adaptações necessárias dentro do paradesporto, né, dentro do futsal. A gente acredita que ia ser super proveitoso para os meninos, né, ia ter um bom resultado. Mas a pandemia atrasou nossos sonhos, mas não cancelou. Exatamente. Marina, vamos já para a última pergunta. Eu vou aumentá-la um pouquinho, que é o seguinte: quais as suas expectativas na modalidade ou no paradesporto em geral? Onde você quer chegar? Quais são as suas ambições? E nessa pergunta também, como você espera que será a volta após o isolamento, esperamos que logo o término dessa pandemia? Sim, a gente começou, né? A gente esperava no início, né, que essa pandemia não demorasse tanto tempo para voltar, né? Sim. E aí, como não se tem uma definição, né, de quando vai ser, a gente está tentando das formas que a gente tem virtualmente para tentar evitar que os atletas percam, né, que eles percam o mínimo, né? Eles não têm uma grande perca do condicionamento e tudo, que pode ser aumentar o risco de lesões, né? E quando voltar, a gente periodizar mesmo para não voltar em alto rendimento já de cara, porque nenhum deles vai estar esperando, né? Nenhum de nós, na verdade, né? Sim. Para voltar como um todo. E as minhas ambições assim maiores para o futebol de 7 é que ele consiga voltar a ser um esporte paralímpico, né? Sim. É um desejo grande, porque é igual o Lucas até falou, que a gente é o país do futebol, né? Então, a gente espera que todas as modalidades que incluam o futebol tenham crescimento, né? Seja do convencional, do paralímpico, fut 5, fut 7, todo mundo, eu quero que o futebol cresça mais ainda. Né? Sim, com certeza. Então, Marina, eu te agradeço por participar. Espero que a gente retorne em breve.
que você continue esse trabalho em parceria com a Babi e com a Bia, e com o Lucas principalmente, né? E muito obrigada realmente. A gente vai encerrando a live por aqui. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, por poder participar da live, poder contar um pouquinho, assim, da minha história, né? Da minha paixão pelo paradesporto, que ela é muito real. Sou uma torcedora bem fiel de todas as modalidades. Em especial do futsal, né? Claro. Sim. E agradecer também a Babi mais uma vez, né? E que a associação só tenha a crescer e pode contar comigo. E quem quiser saber mais, assim, do trabalho e tudo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram e tudo. Estamos à disposição. Tá, joia. Muito obrigada. Agradeço a presença. Peço desculpa pelo transtorno da queda da conexão, né? Mas é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais uma live. Será a live da Bocha. E é isso. Bom feriado a todos. E até semana que vem. Um abraço, Marina. Um abraço para todos. Tchauzinho. Tchau, obrigada.